Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Acesso Design, seu canal preferido de designer gráfico. E hoje, para a aula que eu vou estar preparando aqui para vocês, vai ser conforme a nossa enquete lá no nosso canal no WhatsApp. Então, se você não participa, o link também vai estar na descrição junto com os materiais. Se você está assistindo esse conteúdo aqui, possa ser que tenha outros dessa mesma enquete, então é só você ir aí na descrição do vídeo que eu vou estar deixando ou indo lá no nosso canal principal. Não se esquece de deixar o like já no começo e conferir sua inscrição no canal para participar dos mais de 500 vídeos gratuitos todo dia que você vai aprender no nosso canal, tá bom? Medidas desse documento: 1080 na largura e a altura é 1440. Os materiais vão estar na descrição, junto também com os links das fontes utilizadas, certo? Baixou, criou um novo documento aí, independente se é o Photoshop ou não, você vai conseguir aí desenvolver do começo ao fim. Bom, primeiro, o seu não vai estar com essa quantidade de elementos que vai estar o meu, certo? Então, vamos ocultar e vamos começar do zero. Primeiro, você vai precisar aí, né, de uma foto de uma cidade, certo? O tema é realmente aniversário de cidade, então eu vou pegar aqui essa foto e vou aumentar e posicionar mais ou menos até aqui. Olha só como vai ficar interessante. Aí se você se perguntar, Breno, aquela parte de cima ali que está em branco, o que a gente vai fazer com ela? Calma, porque nós vamos adicionar a mesma tonalidade do céu. Mas antes, eu vou estar deixando aqui, ó, lá no menu visualizar, você vem no menu visualizar e vamos adicionar guias para facilitar aqui a orientação de todos os elementos e fontes que nós vamos adicionar no nosso projeto. Novo layout de guias. Você pode selecionar a tonalidade que vai dar mais contraste no seu criativo. Se o seu criativo for na tonalidade principal de verde, você não coloca verde, porque não vai dar contraste. Então, já que aqui é azul, o verde vai funcionar muito bem. Ou você pode selecionar o branco, o vermelho. Vou deixar o vermelho aqui, certo? Clico em OK. As medidas, né? Deixa eu só colocar lá novamente. Colunas e linhas, unidade 2. Margem em 80, né? Pode colocar 80 ou 50 pixels. E depois clique em OK. Próxima etapa. Vem aqui na camada 0 que o seu vai estar aí exatamente igual ao meu. Se for no caso do Photoshop, se for um outro software, você vai precisar criar uma forma com a tonalidade para fazer o preenchimento. Aqui no Photoshop, eu venho nos ajustes, cor sólida. Clico e ele vai vir para a cor padrão de preto. O que nós vamos fazer aqui? Vamos vir até essa bordinha aqui, ó, e vamos clicar. Pronto, pegou o mesmo azul do céu. Só que vamos precisar fazer uma pequena manipulação para tirar a divisão da cor na parte superior da imagem. Olha só. Para fazer isso é muito simples. Seleciona a camada, ferramenta de máscara de camada. Depois você vem na ferramenta pincel, cor preta, configura o pincel para o fluxo e a opacidade, nesse caso em 100, e você vai vir aqui e vai passar nas bordas. Breno, eu quero imitar esse granulado aqui, como é que eu faço? Pode duplicar para deixar um backup, clica no botão direito, converte objeto inteligente, filtro, ruído, adicionar ruído, e você vai colocar aqui um pequeno ruído, ó, de 10, né? Vem aqui, ó, 0,10. Pode colocar um aqui também que vai servir, ó. E você vai ter esse pequeno granulado para se mesclar com a foto de baixo, certo? Aí você faz uma pequena manipulação de uma forma bem mais natural. Entendido até agora? Então, próxima etapa agora. Tá vendo aquela cópia que a gente criou aqui na parte de baixo? Ela não vai aparecer, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e puxar ela lá para cima, acima da foto. Vem aqui, seleciona na máscara de camada, ferramenta degradê, cor preto e branco. Cria uma base, o preto vai ficar em cima porque o preto vai fazer com que a imagem nessa parte suma. E a de baixo com a branca vai permanecer visível.
Feito essa configuraçãozinha aqui, você já tem a base do background. Onde eu vou pegar aqui, ó, vou deixar esses balões aqui em cima e já vou criar um grupo, só que eu vou deletar essa camada 0. E já já a gente vai estar ajustando isso daqui de uma forma bem mais dinâmica, porque a gente vai precisar fazer uma correção de cores aqui. Vou colocar BG para o grupo e vou aqui acima do BG, vou vir aqui, ó, em vibratilidade. Vou aumentar a vibratilidade e a saturação. Breno, por que você fez isso? Porque o criativo, num contexto geral, ele precisa chamar atenção. Essa imagem aqui está chamando uma atenção imensa, só que podemos mexer um pouquinho mais nela. Olha só esse amarelo e olha só o azul. Tá bem interessante. Mas quando eu aplico o efeito, ele dá uma melhorada a mais na cor e a força dessa cor, certo? Na saturação e aqui na vibração. Pronto. Feita essa primeira configuração, vamos para a montagem do texto, que muita gente tem dificuldade. E vou te mostrar com palavras simples, né? Ou seja, textos simples, você pode montar uma frase bem interessante, né? Que chame a atenção. Então, vamos pegar aqui, primeiro, a fonte, que é essa daqui. Vou deixar ela na metade, né? Pela metade. Eu vou selecionar essa daqui. O nome exatamente dessa fonte é essa, tá bom? Vou colocar aqui, ó, colocar o exemplo de São Paulo, né? São Paulo. Pronto, vou aumentar, posicionar mais ou menos aqui. Vai estar assim no centro, ó. Essa foto eu vou posicionar um pouquinho para a direita. Isso, para ficar parte da ponte ali, né? Bem mais interessante no centro. Aqui eu já vou colocar com a cor branca, porque a preta, nesse contexto aqui, ela não vai casar muito bem. Pronto, deixei dessa forma aqui. Próxima etapa. Pegar essa fonte aqui, ambasador. Vou colocar também de branco por enquanto, porque você vai ver já já como utilizar a própria imagem para deixar o negócio mais vivo, né? Agora eu vou vir aqui, ó, parabéns, colocar tudo em minúsculo. Parabéns. Vou deixar assim, ó, maior e vou posicionar, deixando encaixadinho aqui, ó, no começo do P. Próxima etapa agora é a gente vir aqui, ó, pegar a bandeira, posicionar abaixo do texto e calma, porque já já nós vamos fazer o grupo. Nós não vamos deixar isso aqui desorganizado. Eu vou posicionar assim essa bandeira, exatamente dessa forma, ó, como é que vai ficar interessante, ó. Nessa parte da bandeira aqui, eu vou criar uma máscara e vou tirar essa partezinha aqui, ó. Pronto, vou deixar só atrás ali do ó, certo? Agora você vem onde tem parabéns, seleciona, vem aqui no painel de texto ou caractere, seleciona o amarelo, que está aqui na ponte. E olha só como está ficando já bem estruturado e tematizado o nosso criativo. Para potencializar ainda a visibilidade do nome parabéns, você vai criar uma pequena sombra. Clica 2 vezes, sombra projetada, vem aqui, coloca cor preta mesmo neste caso, e você vai colocar aqui, ó, uma opacidade mais ou menos em 38, 40. Controla a distância que você vai querer e o tamanho dessa sombra. Então, vou deixar mais ou menos assim. Vou deixar 40. Não, vou deixar 35 mesmo. Ó. Pronto. E aproximo um pouquinho mais o texto. Ali do texto em branco. Pronto? Olha só que interessante. Agora eu venho aqui para fechar essa parte da tipografia na parte de cima. Eu vou colocar aqui quantos anos a cidade faz. Certo? Vou colocar aqui como exemplo. Colocar assim, ó. Certo? Colocou a idade da cidade aqui como exemplo. No caso aí você vai colocar a idade certinha da cidade, tá bom? Pronto. Feito isso daqui, você percebe que não tá dando muito contraste, né? Tá meio que um branco aqui, um branco aqui. Já já a gente vai corrigir isso, tá bom? Preste atenção agora nesse detalhe aqui. Eu vou só aumentar um pouquinho essa bandeira e vamos fazer o nosso título, né? O grupo do título. Eu vou englobar aqui a bandeira junto, tá bom? E é bom você
saber disso, porque na hora como você for editar, você vai achar, cadê o grupo da bandeira? Cadê? Não está exatamente em um grupo específico de elementos ou coisa assim. Está lá no título. Pronto, fiz o grupo de título. A fonte Montserrat vai estar embaixo. E eu vou colocar com a cor branca, certo? Agora, o que é que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos pegar aqui, ó, o balão, que inclusive já foi adicionado aí em um dos materiais da aula, em algumas aulas aqui do canal. Eu vou estar deixando novamente esse balão em alta resolução para você, tá bom? Vou pressionar Ctrl T e vou aumentar. E claro, isso daqui, esse balão, ele vai ficar acima de tudo. Então, vou aumentar. Vou posicionar mais ou menos aqui, assim, ó. Desse jeito. Isso. Vou duplicar o mesmo balão, Ctrl T e vou posicionar ele aqui abaixo. Isso, um pouquinho maior. Rotacionando agora de outra forma. E vou vir no menu Filtro, Desfoque Gaussiano. E vou deixar o desfoque em 22,2. Clique em OK. Ctrl 0. E agora, tá vendo esse background aqui? Onde tem essa base? Eu vou escurecer essa tonalidade de azul. Vou deixar mais ou menos assim. E agora, com a ferramenta de degradê, novamente, eu vou vir aqui e vou ajustar. Vou aumentar aqui a ferramenta de pincel. Vou colocar em 100% a opacidade. E aqui na cor branca, eu vou deixar mais ou menos assim. E eu vou novamente aqui escurecer. Só cancelar. Vim aqui e vou escurecer essa parte aqui, ó. Pronto. Vou adicionar novamente o balão, né? Que meu Photoshop deu um probleminha aqui, eu tive que abrir novamente. Então, novamente, vamos vir aqui. Eu já vou pegar ele duplicado, né? Vou fazer duplicado. E posicionar os dois lá em cima. Isso. Exatamente desse jeito aqui, né? Eu só fazer o grupo também. Parabéns. E aqui a bandeira, que acabou retirando o grupo. Pronto, título e os balões na parte superior. Vou aumentar. Posicionar um pouquinho maior assim. Isso. E deixar assim, ó. Esse daqui eu vou fazer aquele desfoque que você já viu. Só que antes eu vou duplicar. Porque eu vou deixar um menorzinho em algum lugar aqui. Certo? Para fazer aí uma interação bem melhor. Vem aqui agora, filtro, desfoque. Desfoque gaussiano. Vou aumentar um pouquinho aqui o desfoque. Estava em 22,2, né? 22,2. Pronto. E aqui eu vou aumentar. Posicionar do lado. Girar. E vai ficar mais ou menos aqui. Pronto. Essa base agora eu vou aumentar. Isso. Deixar mais escuro. Um pouquinho mais assim. Esse balão aqui eu vou posicionar ele aqui, ó. Perto do O. Pronto. Aí se você se perguntar, Breno, precisa adicionar alguma sombra? Necessariamente não. Nesse caso aqui do parabéns, eu quis dar um destaque. E para facilitar, porque é amarelo, certo? Então ele vai chamar a atenção e eu potencializei isso. Naquele caso ali, onde tem a quantidade de anos que a cidade tem, então vou vir aqui, vou selecionar essa cor com uma camada de baixo e vou passar aqui, ó. Certo? E vou colocar inclusive abaixo aqui, ó. Deixa eu selecionar, colocar abaixo daqui. Bom, feito isso, você vai regular a quantidade, ó. Ctrl 0, Ctrl H e vamos ver o antes e depois, ó. Tá vendo, ó? Que deu um detalhezinho ali no fundo para facilitar a visão, mas não alterou nada no criativo de forma brusca. Então você precisa estar observando esses detalhes. Bom, fonte Montserrat. Eu vou só vir aqui, ó. Vou reativar novamente ela e vou colocar a cor branca. Breno, o que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar a logo
certo? Que normalmente aí é logo de prefeitura ou alguma empresa que quer aí parabenizar a cidade, ok? Então vamos vir aqui, vamos colocar logo, vou colocar com extra bold, vou criar uma caixa de texto, mais ou menos assim, vou colocar como 6 o tamanho, alinhamento à esquerda e vou colocar light. Olha só. E aqui você tem um espaço dedicado para adicionar uma frase ou algo do tipo. Deixar mais ou menos assim. Deixa eu só diminuir um pouquinho mais essa fonte. Isso, para 5, ó. Pronto. Aí eu vou deixar com 3 linhas. Certo? Vou deixar mais ou menos assim. Não vou deixar de light. Eu vou deixar normal aqui, ó. Semi-bold. Semi-bold ficou bom. Pronto. Diminuo, posiciono mais ou menos assim. Ctrl H e vou verificar que está no centro. E claro, eu vou colocar aqui um reforçador de divisão de conteúdo, que pode ser uma flecha, uma linha e dentre outras. Um ícone, né? Aqui eu vou colocar uma linha. Coloquei de branco. Pronto, tem o divisor de conteúdo. Só que agora eu vou diminuir assim. Pronto, olha só que interessante. Inclusive, eu posso vir agora e criar um grupo com o nome base, que vai estar junto da logo. Os balões vão estar no grupo de elementos, certo? Vou puxar aqui para cima um pouquinho, ó. Pronto. E agora vamos para as nossas finalizações. Vamos mexer um pouquinho mais no background, onde eu vou pegar esse nomezinho aqui, ó, São Paulo, duplicar segurando Alt, colocar ele lá no background. Mas, Breno, por que tu vai copiar o nome São Paulo? Eu vou reforçar a idade da cidade no background. Então, 178, que é o exemplo que eu coloquei, posiciono, adiciono abaixo, aumento. Posso, inclusive, colocar com uma fonte Montserrat. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixar mais ou menos aqui, ó. Pronto. Adicionou a fonte, Ctrl T. Diminui o tamanho, mais ou menos assim. Coloca a cor azul e troca o modo de mesclagem. Tem uma que fica interessante aqui, ó, nesse padrãozinho, essa aqui, ó. Então venho, ajusto, deixo mais ou menos assim, ó, em 17. Aqui vai estar em bold, eu vou colocar black. Vou aumentar e agora eu posso deixar dessa forma ou vir e diminuir, né? Mais ainda a opacidade, para deixar só um detalhezinho ali, ó. Pronto, vou deixar mais ou menos assim. E vamos para a parte de finalização. Vamos acionar aqui alguns brilhos, onde eu vou vir selecionar essa cor aqui. Mudo o modo de mesclagem já com a camada visível. E você vai adicionar uma tonalidade de azul aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui do balão. Pronto, aí sim ficou interessante, ó. Vou ajustar aqui, ó. Vou adicionar uma cor aqui, outra aqui. Mais ou menos aqui, para dar um brilho, ó. Esse da direita eu vou deixar dessa forma. E temos aqui um brilho. Ctrl G, FX. Você pode também adicionar esse grupo aí com esse nome para identificar todos os efeitos, certo? Um outro efeito e um detalhe bem menos importante, que é a questão aí do ajuste do contraste da bandeira, onde eu percebi aqui que nós podemos ajustar só um pouquinho mais de preto. Pronto, é só esse detalhe aí que eu gostaria de estar passando para vocês. E claro, finalização completa de cores, contraste e dentre outras, você vai pressionar Ctrl Alt Shift W, ou melhor, Ctrl Alt Shift E, certo? Botão direito, converte em objeto inteligente, Ctrl Shift A.
E a partir de agora você vai assistir uma aula que você vai adorar bastante, que é a questão de finalização utilizando esse filtro do Camera Raw, onde você vai poder configurar detalhes, correção de cor, curvas, efeitos, luz e sombras, vinhetas e tudo o que engloba a finalização do seu projeto para ficar ainda mais top, certo? Vou estar deixando essa aula no final da aula, confere sua inscrição no canal e deixe o seu like. Se você está aqui até agora, realmente você aprendeu o conteúdo top de linha. Valeu e eu te vejo na nossa próxima aula.